Olá, amigos, espero que tenham lido a passagem desta semana. É um texto longo, mas se ouviram, será mais fácil. Aqueles que gostam de ler podem ler o texto mais calmamente, os que não podem estar a fazer os seus afazeres e colocar o áudio e ficar a ouvir. Era bom ouvirem mais que uma vez, ouvirem repetirem o texto, a audição do texto, porque vão interiorizar mais. A Bíblia não é um livro comum. Nós queremos saber o que é que o Espírito Santo quer falar à nossa vida a cada dia. Devemos ter a atitude de alimentarmos-nos da palavra de Deus, do pão de Deus, e para que esse pão nos faça crescer, para que Deus traga à nossa vida aquilo que Ele quer falar conosco, procurar o Espírito por trás da letra e não apenas só a letra. É diferente quando cada um lê e medita no texto e pede ao Espírito Santo para trazer à sua vida a realidade das palavras e transformarem em algo palpável para o seu coração, para a sua vida pessoal. Deus fala ao indivíduo, Deus ama um indivíduo. Deus não é Deus de religiões, Deus é Deus de indivíduos. É Deus de amor, de verdade, de realidade. Eu não vou conseguir explicar todos os pormenores do sermão, porque o Sermão do Monte serve para escrever muitos livros, para fazer muitos estudos, só o Sermão do Monte. Cada versículozinho dá para escrever um livro, não é? Mas eu não estou a ter essa possibilidade porque eu estou a fazer vídeos pequenos e simples. Gostava só aqui de chamar a atenção para alguns pormenores e é o que eu vou fazer, porque senão fica muito extenso e vocês ficam cansados. A expressão pobres no espírito. O que é que quer dizer pobres no espírito? Pobres materialmente ou ricos materialmente, todos nós sabemos o que é. Alguém que possui riquezas materiais, que tem bens materiais. E Jesus não se refere aos pobres que não têm bens materiais. Então ele faz esta distinção do material para o espiritual. E o que é um pobre no espírito? Pode ser uma pessoa que tem dinheiro, mas o dinheiro não a tem a si. É aquela pessoa que não é dominada pelos bens materiais, o mundo material, a ambição das riquezas não a domina. Por isso é que é pobre no espírito, não pobre materialmente. Porque há pobres materialmente que cobiçam, que são ambiciosos e tendo pouco, não têm compaixão de outros, ou o dinheiro é sempre o foco. O amor ao dinheiro continua a ser o foco, mesmo sendo pobres. Então, o pobre no espírito é a pessoa que não é dominada pelas coisas materiais neste mundo. E vejam como é interessante que diz que, porque deles é o reino, deles será o reino e deles é o reino. O reino de Deus é tudo. Não há nada maior do que o reino de Deus. O reino de Deus são todas as coisas, é tudo o que pertence a Deus. Então, aquele que não se deixa dominar pelas coisas materiais, Deus o chama a ser co-participante e a partilhar a posse de tudo. É tão interessante, aquele que rejeita ser dominado pelas coisas acaba por ser dono de todas as coisas. É como se Deus dissesse, vem ser Senhor de tudo comigo, vem, partilho contigo tudo aquilo que eu tenho. O reino de Deus é a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. E o pobre de espírito é chamado a partilhar o reino com o Senhor. E depois Jesus fala de outra coisa muito difícil, que é amar o inimigo. E este é um grande desafio. Quando Jesus está a ensinar, ele não fala de coisas figuradas, coisas muito só o que chamamos o espiritual. Jesus fala de coisas reais para serem praticadas na realidade e não são uma sugestão. É para serem mesmo praticadas. Se queremos segui-lo como discípulos dele, temos que fazer o que ele ensina e não é opção, é para fazer mesmo. Claro que são grandes desafios. Isto de amar o inimigo, como é que eu vou amar o inimigo? Aquelas pessoas que me fizeram muito mal,
e continuam a fazer mal, aquelas pessoas que nós fizemos bem e fizeram-nos mal em retorno. Como é que nós vamos fazer? Eu vou-vos contar como é que eu faço. Eu tenho o meu tempo de oração e às vezes é difícil, nós não queremos voltar a ver a pessoa e sentimos aquela mágoa da pessoa nos ter feito mal. Porque aquelas pessoas que são más e nunca tivemos nada a ver com elas, isso não nos afeta muito. Mas aquelas pessoas que nós tivemos alguma proximidade, que fizemos bem, que ajudamos e a pessoa nos faz mal e mente acerca de nós e nos faz sentir injustiçados, é difícil lidar com essas pessoas. E como é que eu faço? Eu, no meu tempo de oração diário, eu tenho um tempo que eu dedico a ler a Bíblia antes de começar a trabalhar, tenho o meu tempo em que eu oro, leio a Bíblia, o meu tempo devocional, e nesse tempo eu oro por essas pessoas mais difíceis. E é a minha forma de eu amar o inimigo e muitas coisas mudaram na minha vida porque eu orava pelas pessoas que me fizeram mal. Aquelas pessoas que, quando nós pensamos, nos faz sentir um aperto e uma dor cá dentro, é sobre essas pessoas que nós temos que orar. Pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser uma pessoa amiga que nos fez mal, alguém em quem nós confiamos que nos desiludiu. Então, no nosso tempo de oração, é um desafio que Deus nos deixa, amar o inimigo. Amar o inimigo não quer dizer que eu tenha que me relacionar com ele se ele me está sempre a fazer mal. Mas eu faço assim, eu oro pela pessoa durante o tempo que for necessário, até eu sentir paz no meu coração e já não sentir mágoa em relação à pessoa. Jesus, no Sermão do Monte, mostra uma continuidade à lei e aos profetas. Aquele Velho Testamento, nós vemos para trás, quem já leu alguma vez, parece que Deus é diferente, parece que é um Deus mau, que manda matar, que manda fazer coisas estranhas, que na lei mandava apedrejar. Mas aquela lei que Deus deu no Monte Sinai, outro monte, diferente deste monte onde Jesus está a falar, aquela lei também do monte tinha um propósito, porque as nações pagãs ao redor de Israel, eles matavam crianças, sacrificavam crianças, era tudo... Para quem acha que a lei que Deus deu é horrível, não pode imaginar o que era a lei dos outros povos. A lei que Deus deu no Monte Sinai era uma lei para que o povo andasse em obediência e o seguisse e andasse em retidão até Jesus vir. E Jesus veio mostrar qual era a intenção do Pai ao dar os mandamentos. Porque aquilo que havia era a interpretação da lei, transformada em tradição por aqueles sacerdotes, os fariseus e saduceus, e Jesus veio mostrar um outro lado, uma outra perspectiva da lei do Pai, diferente da tradição. E todos estes mandamentos, tudo aquilo que Jesus vai falar neste Sermão do Monte, ao longo do Evangelho de Mateus, nós podemos ter a tentação de usar isto para apontar nos nossos familiares. Olha, tu não estás a fazer aqui como Jesus ensina. Mas toda a palavra que Jesus falou não é para nós apontarmos o dedo ao outro. É para olharmos para nós, para nos autoanalisarmos. Mas também não é para nos condenarmos. Mas é para, no dia a dia, um dia eu vou melhorar aqui, porque Deus vai me fazer crescer. Outro dia eu vou melhorar e Deus vai me fazer crescer. O Espírito vai me alimentando. Eu vou conseguindo mudar. E a primeira vez que eu vou conseguir orar por um inimigo, por alguém que me fez mal, vai ser uma vitória para mim. Eu vou conseguir fazer isso. E assim se chama vencer o mal com o bem. É ensinado também no Novo Testamento. E assim crescemos. Chama-se arrependimento. O arrependimento não é uma coisa que acontece um dia, é uma coisa que acontece todos os dias. Todos os dias eu sou chamada a arrepender-me em cada coisa. Quando eu faço algo errado, eu devo pedir perdão e dizer, Senhor, ajuda-me a não voltar a fazer isto. Isto é a realidade da espiritualidade. A religião são muitas coisas que nós não conseguimos alcançar. Religião é aparência, é falsidade.
A espiritualidade verdadeira, o ser discípulo de Jesus, é algo que se faz a cada dia, a cada hora. É uma continuidade e é do interior para fora, não de fora para dentro. É algo que o Espírito faz em nós, que gera em nós. Então eu convido-vos a continuar a ser persistentes, amanhã a verem o que eu vou partilhar e todos os dias, ver as séries dos vídeos que eu vou partilhar outros dias e seguirem comigo esta caminhada. O cristianismo, aquilo que chamam de cristianismo, a fé, o ser discípulo de Jesus, de Yeshua, é uma caminhada diária. E quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, nós vamos crescendo e vamos entendendo coisas que não entendíamos. Mas também é uma caminhada coletiva, de estar junto com outros. Nós não podemos amar sozinhos. O caminho de ser discípulo de Cristo é o caminho do amor e do perdão. Fixe esta palavra, perdão. O perdão é essencial à nossa vida. Sermos capazes de perdoar. E começar a orar por aquilo, por quem nos faz mal, é o princípio de perdoar. Temos que nos perdoar até a nós mesmos. E acho que este vídeo hoje já está a ficar longo, eu depois corto algumas coisas, mas um grande abraço para todos os que ouvirem este vídeo, ou já esta semana, ou no futuro. Juntem-se a este grande povo que segue a Jesus em toda a parte, neste mundo e ao longo da história. Um abraço.